E hoje nós vamos estudar a doutrina da igreja. Você sabe que a pandemia foi o momento de maior desafio para todas as igrejas, quer sejam católicas ou protestantes ou evangélicas, foi o maior desafio, porque quem não se lembra de termos aquela dúvida: é agora, Jesus? A sensação de que Jesus estava voltando. E não somente isso, é que havia uma incógnita: o que será de nossas igrejas? Temos que fechar as igrejas. Como vamos manter as igrejas? E para nossa maior surpresa, eu acho que a gente achava, pelo menos na linha pastoral, você sabe que é difícil dizer isso, mas é uma realidade. A igreja sobrevive de doações, da fidelidade dos membros. E eu lembro que meus superiores diziam: olha, a gente não sabe até quando a gente vai aguentar manter as igrejas fechadas ou manter os pastores empregados, porque nós temos dedicação exclusiva à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não temos nenhuma outra atividade. Corríamos o risco, inclusive, de sermos dispensados e procurar uma outra atividade. Enfim, obrigado, querida. Havia muitas incógnitas, e uma delas é se devíamos manter a igreja fechada ou a igreja aberta. Eu era pastor em uma cidade e eu tomei uma decisão meio louca, contrária àquela época. Por favor, as senhoras e senhores autoridades na área de saúde me perdoem. Mas eu fiz o seguinte: como você sabe, eu gosto muito dessa questão de tecnologia, então eu tomei a decisão de fazer um investimento num pequeno equipamento e fazer transmissões ao vivo direto da igreja. Eu falava para os membros: fiquem em casa, tá? Eu vou fazer o culto daqui e você assiste daí, dentro da igreja. E dizia para alguns: olha, você que quer adorar a Deus com seus dízimos e ofertas, faz assim: você passa na frente da igreja, vai ter um diácono, você entrega seu dízimo e a sua oferta para esse diácono, ele vai receber devidamente com os EPIs, né? E pronto. E aí você pode voltar para casa e assistir através do seu celular ou da televisão. A gente fazia transmissão ao vivo. Quem não se lembra disso daí? Nós então não fechamos as igrejas. Pelo menos a igreja, a minha sede, não foi fechada. E eu sozinho e mais um diácono ou mais duas pessoas distanciadas, a gente fazia transmissão. Só que o povo fazia assim: via trazer a oferta e aproveitava para ficar. Como não tinha quase ninguém da igreja, aí ficava um aqui, outro lá, e aí começou a aumentar a quantidade de pessoas. E aí eu fiquei preocupado, porque ainda estávamos no lockdown. O que devíamos fazer? Distanciamos os bancos, colocamos banco sim, banco não, e mudamos a ordem de culto, colocamos 2 cultos, um começando às 8 horas da manhã, terminando às 10, e outro começando às 10, terminando às 12, e foi assim durante um bom período. A gente sabe, cada igreja, cada distrito teve o seu arranjo, mas uma coisa que eu achei interessante é que a gente achava que a entrada dos dízimos e ofertas iria cair. Ao contrário, aumentou e aumentou volumosamente. Deus tem suas formas de abençoar a igreja, mesmo contrário às nossas expectativas. E eu acho também que muita gente, entendendo que o final estava chegando, e pensou também, né, melhor acertar minha vida com Deus, porque se eu estou falhando nesse quesito, enfim, qualquer que tenha sido o motivo, a igreja não teve falta de recursos para fazer outros investimentos. E o problema é que depois que passou a pandemia, que a realidade anterior também retornou. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a visita que eu fiz a uma membro. Ela fez um contato comigo dizendo o seguinte: olha, eu não consigo mais ficar sem ir à igreja, eu preciso ir à igreja, mas só que eu estou ficando paranoica, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa pessoa estava chegando às raias de uma depressão. Então eu fui visitar, logicamente, com o devido afastamento, com a minha máscara. E conversando com a pessoa, ela disse: é porque eu estou acostumada a ter atividades na igreja.
e eu preciso fazer alguma coisa, desenvolver as atividades, e eu não estou fazendo nada nesse período que a gente está com as igrejas fechadas. Eu fiquei pensando naquela reação. Olha, a maioria talvez pense o contrário, né? Talvez não goste de fazer alguma coisa na igreja, desenvolver algum ministério. Mas aquela pessoa, aquela jovem senhora, dizia: eu preciso fazer algo, eu estou entrando em parafuso. Sabe, o que é a igreja para a gente? O que é a igreja para você? Qual é o objetivo da igreja? A existência e por que Jesus criou a igreja? Primeiro eu quero pontuar o seguinte: Jesus não criou uma igreja. Jesus não veio a esse mundo para fundar uma igreja. Se ele tivesse vindo com esse objetivo, ele talvez estaria até hoje lá na Palestina, em Jerusalém, com uma igreja, com um templo para milhares e milhares de pessoas, e nós estaríamos peregrinando para Jerusalém para adorar a Deus lá. Não foi a intenção de Jesus fundar uma igreja. A intenção de Jesus foi plantar o reino de Deus. O reino de Deus, ele não pode ser preso em quatro paredes. O reino de Deus, ele precisa estar espalhado e ele não pode ser visto e nem tocado. Ele faz influência como a levedura de um pão, você nem percebe quando o pão está crescendo. Quando você menos espera, o pão já fermentou e você coloca ele para assar. É como a semente de mostarda, que pode ser bem pequenininha, mas se torna um grande arbusto. A gente não vê esse fenômeno acontecendo na frente dos nossos olhos. Entretanto, acontece. Da mesma forma, Jesus disse que a igreja ou o reino de Deus tinha uma função diferente. E é bom entender que a igreja não é a mesma coisa que o reino de Deus. O reino de Deus é amplo. O reino de Deus envolve congregação, que é a igreja, e envolve missão, e envolve também os ministérios que nós realizamos. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Ainda que a doutrina seja o título A Igreja, nós vamos entender qual o objetivo da igreja. Por que existe igreja? Pode pular para o slide 10, por favor. No slide 10, nós tivemos, que foi ontem, a doutrina da salvação, apenas um resumo. Estudamos sobre o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação e crescimento em Cristo. Da última crença fundamental, a 11, da doutrina da salvação, ela está ligada direta à igreja. Agora vamos para a doutrina da igreja, que é uma forma também de desenvolver o nosso crescimento em Cristo. Pode passar. Você me entregou aqui, eu estou... Vou testar aqui para ver se dá certo, tá? Tá dando certo aqui. Pronto. Agora eu preciso voltar. Tem como voltar? Não consegui aqui. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus 16, verso 13 e 20. Mateus 16, verso 13 e 20. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Mateus 16, verso 13 e verso 20. 13 a 20, por favor. Eu vou precisar também do microfone, né? Para que você possa ler. Se você puder até vir aqui à frente e ler, me ajuda mais, porque o nosso auditório da internet também quer ouvir o texto, né? Você que está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe você. Você está na Escola Bíblica da Novo Tempo e nós estamos estudando a doutrina da igreja. Você vai entender por que existe a igreja e qual o propósito dela. Pronto? Já temos o microfone disponível. Então, quem pode ler esse texto aí mesmo de onde você está? Ok. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e os outros dos profetas, aos que Jesus perguntou: e você?
quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você, Pedro, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você liga na terra terá sido ligado nos céus, e os que você desliga na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dizem a ninguém que ele é o Cristo. Ok, muito obrigado. Esse texto aí, ele precisa ser melhor compreendido. Provavelmente a versão que você utilizou seja uma versão mais modernizada. Mas a original desse texto dá a entender, e na própria língua grega, que Jesus não estava falando de Pedro como líder da igreja. Jesus estava falando de si mesmo, sobre esta pedra, a respeito de si, ele estabeleceria a igreja de Deus. Entenda que a igreja sempre existiu na história da humanidade. A igreja é toda aglomeração que se reúne para adorar a Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos uma igreja na família de Abraão, ou antes ainda, uma igreja na família de Noé. Nós temos uma igreja na família de Abraão, uma igreja na família de Jacó, que era uma grande tribo. Nós temos uma família, uma igreja na família do povo de Israel, que vai para o deserto adorar. Então, a igreja é sempre uma aglomeração. A igreja sempre esteve presente, sempre existiu. Mas quando se trata do Evangelho, Jesus traz para nós um modelo de igreja. Ele traz para nós uma igreja que tem autoridade de realizar algumas ações e ministérios que ele concedeu poder para a igreja. Ok, então a gente entende que a igreja, ela é uma criação de Deus e uma repaginação no Novo Testamento sobre ela com Jesus Cristo. A igreja agora recebe uma função. Ela não é apenas para ficar em aglomeração, porque antes a igreja do deserto tinha que atrair pessoas. Antes a igreja do deserto tinha a função de vivenciar as normas e as leis de Deus para atrair os povos pagãos ao redor. Agora essa igreja muda, inverte esse fator, esse efeito, e agora ela tem que ir até as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então a igreja existe prioritariamente não apenas para uma aglomeração de adoração a Deus. A igreja que Jesus fundou, o reino de Deus, e dentro da ideia do reino de Deus, a igreja tem o foco primário na missão. É um equívoco quando nós achamos que o motivo da existência da igreja é apenas para nos reunir, para adorar, para ler a Bíblia, para ouvir sermão e para devolver nossos dízimos e ofertas. É um equívoco. A existência da igreja, prioritariamente, é para o cumprimento da missão. Sem o cumprimento da missão, a igreja não passa de uma congregação olhando para o seu próprio umbigo. E não é a igreja de Deus. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma igreja pode ter todos os paramentos necessários, pode ter toda a ornamentação, conforto, mas lembre-se, ela sempre vai ser um cenáculo onde os discípulos estarão presos ali, achando que deve cultuar somente ali. Vamos então à próximo slide. Obrigado, Mateus. Eu acho que é você mesmo que tem que me ajudar.
A igreja de Deus, vamos para Apocalipse 12, 17, tem ainda a outra crença fundamental. Então, a primeira crença fundamental da doutrina da igreja, que é a crença fundamental número 12, é a igreja. A segunda crença fundamental, que é a crença 13, é o remanescente e sua missão. Vamos para Apocalipse capítulo 12. Quem pode ler, por favor, Apocalipse capítulo 12? Apocalipse capítulo 12. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a terra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok, então veja, o dragão ficou irado e novamente foi lutar contra os descendentes da igreja, que são quem? Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então há dois identificadores aí: os seguidores dessa igreja, da igreja de Cristo, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles têm uma missão, eles são poucos, eles são perseguidos. Então, aqui a gente precisa pontuar algo que é importante para a nossa compreensão. É certo que você já passou várias vezes em frente de igrejas cheias de pessoas, cantando, louvando, e você pensa assim: como seria bom se minha igreja tivesse tantas pessoas assim? Só que historicamente o povo remanescente de Deus nunca foi maioria. O povo remanescente de Deus nunca foi uma grande congregação. Claro, nós podemos ter grandes igrejas, mas o objetivo de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo não é que nós tivéssemos grandes igrejas, com milhares de pessoas aglomeradas. Porque quando a igreja se congrega em um só ponto, ela deixa de cumprir a missão. As igrejas mais modernizadas, inclusive dentro da nossa igreja adventista, que são versões que dialogam com o povo secularizado e pós-moderno, têm uma grande dificuldade de entender o que é a missão. Porque é uma visão interna, de realização de ministérios internamente, mas pouca visão externa focada em salvação. A igreja, ela existe para cumprir a missão, mas a nossa missão é cumprida por um pouco de pessoas. Nós temos hoje em torno de cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós, adventistas do sétimo dia, devemos estar aí em torno de, eu acho que 200 mil, alguma coisa assim. Agora a estatística final, eu posso estar sendo até impreciso, mas nossa quantidade de pessoas, como adventistas no mundo inteiro, é muito pequena frente à quantidade de habitantes sobre o mundo. Por isso Deus nos dá o reforço da tecnologia, através das ondas de rádio, através da TV, através da internet. Nós pregamos a mensagem do Evangelho e a Novo Tempo é uma ferramenta que Deus nos concede para pregar o Evangelho, mesmo sendo um povo pequeno, um remanescente, mas fiel, cumprindo a missão. E você que é agente Novo Tempo, você que é coordenador Novo Tempo, você que está nos assistindo, pode nos auxiliar, nos ajudando a cumprir essa missão, alcançando essas pessoas que assistem a Novo Tempo, através do rádio, da televisão ou da web. Você pode estar nos auxiliando também. Vamos lá, então nós temos o remanescente e sua missão. Vamos para a próxima crença fundamental, a crença número 14. A crença número 14 é a unidade no corpo de Cristo. Toda organização, ela precisa estar unida. Jesus mesmo disse que uma organização não prevalece se ela estiver dividida. Então, vamos abrir a Bíblia agora em Efésios, no capítulo 4, verso 1 até o 7, depois 11 até o 16. Efésios capítulo 4, 1 até o 7 e depois 11 até o 16. Vamos ver o que está escrito aí. Quem puder, por favor, nos ajude na leitura do texto. Efésios capítulo 4, verso 1 até o 7 e do capítulo 11 até o verso 16. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com unanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo no Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está conosco. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Agora, você leu também o 11 até o 16? E eles mesmos concederam uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, mas pela astúcia com quem induzem ao erro, mas seguindo a verdade no amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok. Ao 17 diz isto, portanto... Até o 16 mesmo, é só até o 16. Obrigado, querido. Bem, então esse texto aí está nos informando o seguinte, que existe a unidade da igreja. A unidade é fundamental. O que é a unidade da igreja? A unidade da igreja repousa sobre 3 pontos, 3 colunas. Segundo o texto que está aí escrito por Paulo em Efésios capítulo 1, ou melhor, capítulo 4, temos que ter unidade relacional. Todos os... Tá descarregando aqui, né? Temos que ter unidade relacional. Ok, obrigado. Temos que ter unidade relacional, ou seja, entre nós membros precisa haver amor. A igreja cristã primitiva tinha o amor tão intenso que ela recebia pessoas na sua convivência, porque o amor entre os membros da igreja era altamente atracional. Lá em Atos capítulo 2, verso 47, diz que o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos. Ou seja, o próprio Deus ia conduzindo através do Espírito Santo, porque eles viam uma igreja que tinha tudo em comum, que se amava e que estava sempre disposta a socorrer as pessoas. Então, o relacionamento é fundamental, é o primeiro fundamento para a unidade cristã, é o primeiro fundamento para a unidade no corpo de Cristo. O segundo fundamento da unidade no corpo de Cristo é a unidade doutrinária. Nós precisamos estar unidos na nossa doutrina, nós precisamos conhecer a nossa doutrina, e você está conhecendo agora. São 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Nós precisamos entender que essa é uma unidade de doutrinas, de conhecimentos bíblicos, e elas estão interligadas. E não somente entender que as doutrinas estão ligadas, mas eu também preciso aceitar essa doutrina. Eu não tenho o direito de combater essa doutrina, a não ser que Deus tenha me revelado algo que deverá ser provado biblicamente, passado por várias instâncias internas da igreja, para que a igreja como um todo, um corpo coletivo, venha a adicionar esse conhecimento como uma crença fundamental ou uma doutrina. Como foi o caso da doutrina da salvação, que acrescentou há cerca de uns 10 anos passados a crença fundamental 11, chamada crescimento em Cristo. Então essa crença fundamental 11, ela é a mais recente. Não quer dizer que nós temos dogmas. Veja, nós não temos dogmas. O que são dogmas? Dogmas são fundamentos doutrinários que não são mutáveis, ou seja, não podem ser mudados, como no caso da Igreja Católica. A Igreja Católica tem dogmas, nós temos doutrinas, e doutrinas elas são passíveis de mudança, de correção ou de inclusão.
Então, nós temos um conhecimento aberto para entender revelação do Espírito Santo, que é, de acordo com o que Provérbios fala, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso indica que pode ser que ainda tenhamos mais luz para descobrir, e assim que o Espírito Santo nos revelar, pode ser através de qualquer pessoa, vai passar por uma série de instâncias de estudos acurados e aprofundados, para a igreja finalmente votar e dizer que realmente é um conhecimento bíblico que deve ser inserido. O que não pode acontecer é eu achar que, pelo fato de pensar que descobri uma nova doutrina, começo agora a minar a igreja e atacar a igreja e começo a dizer que está todo mundo errado e eu estou certo e etc e tal. Então nós tivemos alguns movimentos aí no passado que ainda estão por aí tentando se levantar. Muito cuidado com pessoas que dizem ter uma nova luz. Se não provarem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus e os profetas, e se não passar por uma instância acurada, várias esferas da igreja, nós temos teólogos gabaritados, pessoas conhecedoras, que estão altamente capacitados ou capacitadas para analisar qualquer movimento teológico ou nova doutrina, e se toda a igreja estiver unida nessa proposta, então a sugestão será aceita. Se não estiver unida, a sugestão será descartada. E nós temos que ser humildes para entender que também podemos estar errados ao alegar qualquer nova verdade que pode não ser verdade. Bem, então, ainda dentro da unidade do corpo de Cristo, tem um terceiro fundamento. O terceiro fundamento é unidade nos dons ministeriais. Nesse texto que nós lemos, são 3 fundamentos que formam a unidade da igreja. Primeiro é unidade relacional, segundo é unidade doutrinária e terceiro, unidade nos ministérios. Cada um de nós recebeu um dom, ao nascer ou com a nossa vocação natural, que pode ser tornada em um dom, ou o Espírito Santo pode conceder a você um dom que é uma vocação espiritual que você não recebeu ao nascer, mas você desenvolveu a sua vocação natural para servir aos outros e a Deus, e Deus disse: olha, servo bom, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, quando você desenvolve o seu talento, Deus vai acumular e trazer mais dons e vocações para você. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de comissão numa igreja, e aí uma membro da igreja disse assim, uma senhora bem idosa na época, ela falou dessa forma: eu vou lavar minha alma. Quando a pessoa fala isso, se prepara, porque lá vem tempestade, né? Eu quero saber por que vocês me colocam só para cantar na quarta-feira. Por que me colocam para cantar só na quarta-feira? Pensa no silêncio que foi na comissão. Porque aquela senhora, ela era muito bem intencionada. Entretanto, ela tinha uma voz tão frágil e não conseguia manter a afinação. Mas ela queria cantar. E colocavam na quarta-feira, porque a quarta-feira, geralmente, é o culto com menor frequência e deveria ser o com maior frequência, que é o culto de oração. Então, ali foi um jogo de cintura para explicar e tal, e acolá, mas não convenceu ela. Agora, se você, por exemplo, vê alguém pregando, vê alguém cantando, vê alguém desenvolvendo um ministério profético e gostaria de fazer, é simples. É só você saber identificar qual é a vocação natural ou o dom que Deus lhe deu. Faça dessa vocação natural ou dom, aperfeiçoe e faça o melhor com ela para servir a Deus, a igreja e ao próximo. Se você utiliza aquilo que tem, Deus vai trazer, o Espírito Santo vai trazer um novo dom para você. Vai trazer uma nova vocação. Agora, não adianta eu dizer, eu quero ter aquela vocação, mas eu não desenvolvo a que eu tenho, que foi me dada. Porque eu acho que é muito singela, muito humilde. Ninguém vai me ver. Deixa eu te perguntar aqui, acaso você já imaginou um corpo sem o estômago? Já imaginou um corpo sem o fígado, o coração, o intestino? Você já imaginou o corpo sem um aparelho reprodutor para dar continuidade à vida e à geração?
Você já imaginou? Entretanto, esses órgãos, eles ficam escondidos, mas são os vitais. Paulo diz assim: olha, são esses os vitais que ficam escondidos. Então não fique pensando que porque alguém prega, porque alguém canta, porque alguém expõe bem a palavra, é palestrante ou aquilo outro, é comunicativo, que seja a pessoa com maior vocação. Veja, ou melhor, com maior dom. Veja, a mão. Se a mão for cortada, o corpo continua vivo? E você vê a mão, o braço, não é? A perna for cortada, você continua vivo? Agora experimenta viver sem um órgão interno. Experimenta viver sem os 2 rins. Então, querido, querida, não tenha medo ou vergonha de desenvolver um ministério que ninguém vê, que está em segredo entre você e Deus, mas o Senhor te recompensará. Tá? Então, a unidade no corpo de Cristo acontece com 3 pontos específicos. Primeiro, unidade relacional. Segundo, unidade doutrinária. E terceiro, unidade nos dons e ministérios. Todo o corpo trabalhando para a pregação do Evangelho. Todos os dons têm o foco na pregação do Evangelho. Não é em autopromoção. Não é para dizer que eu sou melhor que os outros, mas para ajudar pessoas a compreender a palavra de Deus. Vamos agora à próxima crença fundamental, que é a crença 15. O batismo. O batismo, você já sabe, é ponto pacífico. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. O batismo não é uma cerimônia mística nem sobrenatural. Eu costumo dizer, muito cuidado quando a gente cria sobre o batismo uma áurea sobrenatural e mística, e tem mais festa na terra que festa no céu. Porque o batismo é uma declaração pública, é a primeira pregação do cristão e da cristã. É através da sua ação pública de decidir declarar Jesus o Senhor da sua vida, que é um grande desafio, um ato de heroísmo, a pessoa chamar seus amigos, suas amigas, seus familiares, para presenciar a sua aliança com Cristo. O batismo é uma pregação silenciosa. E o batismo, diferente dos batismos que eram praticados no antigo Israel, o batismo na igreja recebe a dotação do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ora, se você foi batizado ou batizada na igreja adventista, nas águas assim como Jesus foi batizado, mas você não prega o Evangelho, vive um estado de acomodação, de inanição, não tem disposição para falar do amor de Jesus ou vergonha, você foi batizado apenas nas águas, assim como era o batismo de João, para arrependimento das más obras. Mas o batismo na igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem o acréscimo do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E esse poder pode ser até simplesmente dar um sorriso, pode ser simplesmente dar um abraço, pode ser simplesmente oferecer os 2 ouvidos e atenção a alguma pessoa. Não é necessário grande conhecimento ou grandes habilidades para que você possa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te usar. Então, querido, querida, o batismo, ele só é completo quando a pessoa recebe o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E se você recebe esse poder e não prega, você está anulando, negando o Espírito Santo e o poder que Ele lhe concedeu. E o que aconteceu com aquele servo infiel que tinha 1 talento e escondeu porque achava que o seu senhor era bravo, era ganancioso, era violento, perdeu tudo e ainda foi parar no lugar onde tinha choro e ranger de dentes, né? Vamos agora à próxima, a 16ª crença fundamental, a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma crença fundamental da Igreja Adventista. Todo cristão e cristã batizada no Senhor Jesus precisa realizar a Santa Ceia como Jesus realizou com seus discípulos.
Lamentavelmente, muitos cristãos evangélicos hoje participam de uma cerimônia de Santa Ceia capenga, ou seja, não tem a cerimônia de lava-pés, o pão é fermentado, o suco é fermentado, e assim foge completamente da proposta da Santa Ceia, que é os emblemas representarem o corpo de Cristo e a humildade que devemos seguir em Jesus. Logo, se lavamos os pés dos nossos irmãos, claro que hoje não tem um valor social tão grande quanto no passado, mas seria como se a gente fosse lavar, com o perdão da palavra, fosse lavar peças íntimas do seu irmão e da sua irmã. Chocou você? Chocou você isso? Já imaginou? Eu vou lavar peça íntima, vou citar o nome aqui. Vou lavar a cueca de um irmão meu e você vai lavar a calcinha de uma irmã sua. E suja, hein? Choca você? Pois é, o que Jesus fez era semelhante a isso. Um escravo lavar os pés dos viajantes era a atitude, a ação mais humilhante daquela época. Mais humilhante. E Jesus, ele mesmo se vestiu como escravo, que era tirar o seu manto, ficar apenas com a parte aqui embaixo, e ele foi lavando os pés de cada um dos discípulos. Portanto, participar da cerimônia de Santa Ceia implica num valor de humildade, implica que você aceita o sacrifício de Jesus ao tomar do sangue que o vinho representa, e ao comer do pão você está dizendo: eu aceito os méritos de uma vida sem pecado de Jesus sobre mim. Ele dá a perfeição e a santidade para mim, e eu lhe ofereço a minha vida pecaminosa para que ele possa cravar na cruz. Vamos então para a 17ª crença fundamental. É a penúltima dentro dessa doutrina. É a maior doutrina que tem, ou melhor, a doutrina com mais crenças fundamentais é a da igreja. Dons e ministérios espirituais, já lemos aqui o texto de Efésios capítulo 4, verso 8 e 11, representa então que todo cristão batizado e toda cristã batizada tem pelo menos um dom, uma vocação. Descubra qual é. Que seja um bolinho para oferecer. Eu acho que eu contei uma história uma vez que minha esposa e eu oferecemos um bolo de presente. Eu já contei aqui? Não? Então tá bom, vou contar agora. Alguns vão chamar de Forrest Gump, né? Contador de história. É bom, né? Eu morava em Salvador, fui para Salvador com a minha esposa, não tínhamos filhos, e fomos morar na periferia de Salvador, num bairro dos Ferroviários, no lugar chamado, uma região chamada Plataforma, era um bairro lá de Salvador da periferia. E aí, quando a gente foi morar nessa casa, eu falei com a minha esposa: olha, a gente tem que fazer algum trabalho aqui entre os nossos vizinhos. E na época não eram livros missionários, eram as revistas missionárias, e a gente saiu distribuindo as revistas missionárias para os nossos vizinhos, mas não tivemos muita reação. Então o que a gente fez? A gente olhou para a frente da nossa casa, num prédio de 4 andares, que era de uma família. Os filhos moravam em cima, com as famílias também. E na frente, uma lanchonete do seu Raimundo. E na frente do prédio tinha uma faixa: parabéns, Dayana, pelo seu aniversário. E eu pensei: meu bem, olha a oportunidade que nós temos. Por que a gente não faz um bolinho e leva de presente para essa Dayana? E assim fizemos. Levamos o bolinho para ela. Detalhe, minha esposa falou assim: eu faço o bolinho e você leva. Aí eu segurei e falei assim: eu vou assim mesmo. A minha esposa é mais tímida, deu para perceber, aqueles que vieram no sábado, é mais silenciosa. Aí eu levei esse bolinho. Quando eu bati no portão da casa, uma senhora apareceu à janela, alta, grande, forte, de tez escura, mais escura que eu. Ela olhou para mim, sisuda, e disse: quem é? Aquilo me fez tremer, né? Eu falei: senhora, bom dia, meu nome é Carlos, eu sou vizinho, a gente se mudou, minha esposa e eu, a gente se mudou aqui,
para frente da sua casa e a gente viu a faixa ali dizendo parabéns, Dayana, e a gente está trazendo um bolinho para ela, para felicitá-la. Aí ela olhou assim de cara estranha, entrou e falou assim: Dayana, tem um homem na porta querendo falar com você. Eita, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí chegou uma menina na faixa dos seus 16 anos de idade, toda escabriada, Salvador, né, que você espera de Salvador, toda escabriada, assim, falou assim: oi Dayana, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou pastor da Igreja Adventista e a gente se mudou agora recente aqui para frente, a gente viu a faixa e resolveu trazer um bolinho de presente para você. Parabéns, tá? Que Deus abençoe você e a gente vai estar orando pela sua vida. Ela disse: tá, obrigado. Pegou o bolo e foi para dentro. Eu falei: sim, rapaz, o que foi que eu fiz? Será que isso vai dar certo? Voltei para casa, expliquei para minha esposa e a gente ficou assim, bem, pelo menos a gente fez um contato. No outro dia, o seu Raimundo, que era o pai dela, que tinha a lanchonetezinha na frente da casa dele, um ferroviário aposentado, bateu no portão da nossa casa e falou assim: pastor! Eu falei assim: oi, tudo bem? Estou trazendo um presente para você. 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros. Eu não tomava Coca-Cola e nem tomo, mas eu percebi que aquela era uma declaração afetiva dizendo: eu agradeço por vocês estarem aqui. Bem, a história é rápida. Aliás, a história é rápida não, tem muitas coisas, mas eu vou ser rápido. Aquela senhora e sua família se tornaram nossa família. Tínhamos um pequeno grupo na nossa casa e eles foram trazendo pessoas. Teve uma ocasião, nossa sala era pequena, nós tínhamos cerca de 30 pessoas que nunca tínhamos visto na vida, como fruto do relacionamento com essa família. E quando a gente estava se despedindo de lá, 3 anos depois, essa senhora disse assim: sabe, pastor, aquele dia que você esteve na porta da nossa casa, naquele dia eu entrei para dentro da minha casa, minha filha disse o que tinha acontecido e eu falei: vieram 2 anjos para morar nessa rua. Apenas isso, dons e ministérios espirituais, coisa mais simples do mundo você pode realizar. Não precisa muita coisa, basta querer amar. Por último, e não menos importante, por favor, pode avançar. Acabou aí? Então eu esqueci, vou ter que complementar, foi falha minha. O último então é dom de profecia, que é o 18º. A Igreja Adventista tem um ministério profético, e o ministério profético se desenvolve em Ellen White. Alguns dizem assim: pastor, mas para ser adventista eu preciso crer em Ellen White? Não, você tem que crer em Deus, porque é em Jesus Cristo que a gente crê e é batizado. Ellen White, ela foi apenas uma ferramenta, um instrumento de Deus para trazer a verdade para esses dias. O conhecimento que ela traz não é mais amplo que o da Bíblia. Ela mesma diz que é uma luz menor a guiar para a luz maior, que é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia fala para que nós creiamos nos seus profetas e a gente prospere. Ellen White é a escritora que mais escreveu em todo o mundo, em toda a história. Deixa eu falar para você, ela escreveu mais de 100.000 páginas. Faça uma googada e procure saber que autor escreveu mais de 100.000 páginas. E ainda mais uma pessoa que tinha uma certa deficiência. Ellen White tinha suas visões e foram comprovadas na época que eram sobrenaturais. Não eram espasmos, não era ataque epilético, não era nenhum surto psicótico. Tudo foi comprovado e todas as provas foram feitas e ela passou em todas. Os escritos de Ellen White abrangem várias áreas da nossa vida social em nossos dias: educação, mulher, homens, igreja, saúde, doutrinas. Ela escreveu todo um comentário da Bíblia, que é a série O Grande Conflito, que vale a pena ser lido. Porém, irmão, eu quero dizer para você uma coisa, que o mais difícil não é não crer em Ellen White. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito, porque vários pastores falam mal, por desconhecimento ou por medo de perda de membros, porque se eles falarem a verdade, muitos vão procurar a verdade, e eles não querem ficar desempregados ou que suas rendas baixem. É por isso que muitos pastores são críticos da Igreja Adventista e atacam veementemente o ministério profético de Ellen White.
Mas se você, eu quero dizer que o maior problema não é o preconceito contra o ministério profético. O maior problema é você conhecer, saber do ministério profético e não usufruir do conhecimento. É não ler o conhecimento. Está em suas mãos. O mesmo problema aconteceu com o povo de Israel. Tinham os oráculos, mas não estudava, não analisava e não vivia de acordo. Nós temos várias recomendações do espírito de profecia, mas quantas vezes nós rejeitamos o conhecimento e queremos viver da nossa própria forma? E já foi feita uma estatística que todo cristão que além da Bíblia como prioridade no seu estudo matinal, lê também o espírito de profecia, tem qualidade de vida espiritual superior aos demais. Portanto, querido, querida, usufrua desse conhecimento, é revelação de Deus, não é de Ellen White, é revelação de Deus que foi profetizada em Apocalipse no capítulo 11, dizendo que nós deveríamos profetizar mais uma vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Querido, querida, usufrua da grande riqueza que Deus nos concede. Para finalizar então, nós estamos... pode voltar aqui o slide? Amanhã eu corrijo. Pronto. Nós encerramos... Não volta mais, né? Vai cantar? Pronto. Pode preparar a pessoa que vai cantar. Pode vir, irmã. Nós vamos encerrar agora. Pode vir, jovem. Pode vir. Você vai louvar ao Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: creia nos seus profetas e você vai prosperar. Creia em Jesus Cristo. Sirva ao Senhor. Esteja junto na igreja e você vai ver que a sua vida vai ser diferente.